Bom dia, excelente quarta-feira a todos. Estamos dando início a mais um XP Connection e vamos abordar hoje a recuperação da Europa e no final do programa temos até um interessante produto para oferecer a todos. Eu, Celso Plácido, iniciando a XP Connection com Gustavo Cruz, que faz parte da nossa área macroeconômica. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Então hoje a gente vai fazer essa apresentação da Europa. A gente já fez uma no começo do ano e a gente vai mostrar bastante o que mudou do começo do ano para cá, por que a gente já acha que está em uma trajetória de recuperação, a Europa e a zona do euro principalmente. Então a gente vai pedir para todo mundo começando a dar o feedback de áudio, de som, se está tudo certo, se está conseguindo acompanhar direitinho para depois a gente dar início à apresentação. Isso aí. Aí a gente já passa para a apresentação. E durante a apresentação, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tanto da apresentação quanto de outros temas. A gente vai responder tudo depois. E se quiser que volte na apresentação algum ponto que não ficou tão claro, fiquem bem à vontade. E quem quiser participar do chat, também aqui. Fica à vontade. Isso. Qualquer pergunta sobre qualquer tema que a gente conseguir responder, a gente vai tentar fazer o máximo. Está à disposição. Mandem suas perguntas e que no final, depois da apresentação, responderemos. Tá ok? A gente pode, acho que é para apresentação, né, Gustavo? Já pode ir para a apresentação direto? Acho que já. Então, a apresentação na tela, começar da Europa. A gente vai começar mostrando aqui a parte do... Pô, só um minutinho. É só você zerar isso. Mostrando aqui, a gente tem o mapa da Europa e o que a gente tem de previsão para o crescimento em 2015 do PIB dos países da zona do euro. Então a gente vê então uma economia em recuperação lenta e com grande heterogeneidade entre os países. A gente tem alguns países que saíram um pouco antes, que fizeram alguns movimentos um pouco mais fortes, outros um pouco mais fracos e vão demorar um pouquinho mais para recuperar. Mas principalmente a gente tem uma zona do euro em recuperação. A gente já não vê mais aquele cenário de anos atrás em que tinha um pouco de recessão, que alguns países não pareciam enxergar a luz no final do túnel. A gente vai debater bastante por que a gente acha que isso já tem acontecido e por que isso deve se prolongar. O que a gente vê aqui, assim, alguns países ainda penando um pouco para sair, como a Itália, a Grécia, mas a gente já vê outros como a Irlanda, que já era posta como um dos PIGs, aqueles países que estavam muito ruins, já tem um crescimento acima de 3%, muito bom para um país da região, mas o crescimento da Europa deve seguir em torno de 2% ao longo dos próximos anos. A gente tem aqui em sequência o crescimento projetado para 2016. Essas expectativas estão sendo revisadas geralmente para cima. Lembrando que no começo do ano a gente via ainda bastante desconfiança sobre o que viria acontecer ao longo dos próximos anos. Isso mudou, a gente vai mostrar um pouco o porquê. A gente ainda só queria ressaltar, ainda deixar bem claro que essa recuperação já está em curso, mostrando aqui a gente tem o crescimento por trimestre, desde 2007 até 2015. A gente vê que, olha, no final de 2013 já tem o PIB da zona do euro crescendo no campo positivo, bem de forma consistente, mas ainda ressaltando que essa recuperação vai ser lenta, vai ser gradual, mas é importante que a trajetória já foi retomada. Então, se quiserem dar uma olhada com um pouquinho mais de calma, aqui a gente botou alguns países, a Alemanha está em vermelho, Portugal em roxo, a Espanha em azul. A Espanha ainda tem um crescimento um pouco mais forte do que os outros nesse ano, mas também porque penou bastante no começo da crise. O que a gente vai destacar? Quando a gente fez uma apresentação de Europa em janeiro, a gente ainda tinha muita desconfiança sobre o que aconteceria ao longo do ano e como isso impactaria a economia da região. Mas logo no final de janeiro, acho que na penúltima semana, o Banco Central anunciou um programa de estímulos monetários que já era bem esperado no final de 2014. O programa que consiste em uma compra que vai contar com 1,1 trilhão de euros, uma compra mensal de 60 bilhões de euros em títulos soberanos e de empresas privadas, para estimular a liquidez e principalmente por conta desses dois gráficos aqui, que eram apontados como um dos principais problemas. Os governos de todos os países estavam reclamando muito para as autoridades centrais do Banco Europeu que a inflação estava caminhando muito para a deflação, muito para o campo negativo. Isso impactaria bastante, seria muito difícil seguir uma trajetória de crescimento, retomar um pagamento da dívida consistente com uma região inteira em deflação. Então a gente vê aqui o centro
o núcleo e o índice de preço do consumidor e o núcleo do índice de preço do consumidor. A gente viu que estava batendo o campo negativo aqui, sempre em trajetória descendente no último ano. Tem um pouquinho mais, ainda mais evidente aqui, a trajetória em queda. Então, visto esse problema, tendo esse problema, era muito apontado que era necessário realizar esse movimento, esse pacote de estímulos europeus. Principalmente motivado pelo que tinha sido feito nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, foi feito o pacote. O que a gente viu de mudança da nossa apresentação do começo do ano para agora? Aqui a gente tem um gráfico que tem a expectativa da inflação para os próximos 12 meses da inflação. Aqui a gente tem o gráfico da Alemanha. 2% a gente botou aqui como mais ou menos o que o Banco Central vê como ideal. Então, a gente viu que estava bem distante disso, estava seguindo cada vez uma trajetória mais distante dos 2% considerado ideal a inflação. Mas a gente já vê que, olha, janeiro parece que bate o fundo do poço, é feito pacote de estímulos. E essa trajetória, surpreendentemente positivo, né? É uma surpresa boa, começa a seguir uma trajetória de alta, indo de novo para os 2% tidos como ideal. E esse pacote, então, muda a expectativa de inflação e muda também toda a expectativa da economia da zona do euro. A zona do euro, então, os agentes do mercado começam a acreditar que sim, que a zona do euro vai conseguir sair do problema e que o risco de inflação, o fantasma de deflação, parece que vai conseguir ser combatido sim. A gente vê primeiro esse gráfico aqui, eu botei mais dois gráficos que mostram essa reversão na expectativa dos agentes de mercados frente a essa ação do Banco Central tão forte. Lembrando que a ação do Banco Central era muito esperada que fosse feita em janeiro, mas era muito esperada que fosse feita mais fraca, veio acima do que foi esperado, surpreendendo positivamente os agentes de mercado. Então aqui a gente tem o PMI, lembrando que quando está acima dessa linha já é tido como expansão, acima de 50, é que eles acreditam que vai expandir, então a gente já vê que começou a bater no final do ano passado, indo para o campo quase negativo, mas reverteu de novo, então os agentes do mercado já mudaram, a expectativa já começaram a acreditar que essa recuperação é incipiente, está em curso, e também as demandas por crédito é um outro ponto que a gente tem que olhar bastante. Como já voltaram também para o campo positivo, então os agentes do mercado já retomando uma busca por crédito, já dando principalmente crédito para a autoridade monetária, acreditando que a recuperação vai acontecer, que embora a gente ressalte que seja lenta essa recuperação. A gente ainda vai ressaltar um pouquinho dois pontos que a gente ainda tem que falar, assim, ainda tem uma taxa de desemprego alta, principalmente na Espanha e Portugal, que tem caído, na Grécia ainda também está bem alta, mas essa taxa de desemprego já vem seguindo uma trajetória descendente também. Já vem caindo essa taxa de desemprego, embora ainda a gente ressalte que na Itália ainda tem um pouco de alta. Aqui a gente colocou também a taxa de desemprego entre os jovens, ainda é ruim se você for um jovem que está saindo da faculdade, você ainda está num país como a Espanha, como a Grécia, provavelmente um dos piores locais para você estar agora. Isso talvez reflita um pouco de fuga de cérebros, então aqueles jovens se destacam mais nesses países, acabam indo para outros países que estão pagando mais, que estão ainda com busca. Reino Unido, por exemplo, que saiu da crise um pouco antes, busca mais esses jovens talentosos e consegue reter eles, mas a gente não vai se ater tanto a esse ponto. Outro ponto que eu destacaria é que os países ainda seguem bastante endividados, mas a gente vê que esse controle já começa a ser feito. Se a gente pegasse esse gráfico aqui, esse é quanto eles acham que o ano de 2015 vai terminar com porcentagem da dívida pública em porcentagem do PIB. Se a gente pegasse esse ano há uns 2 anos atrás, mais perto da crise, provavelmente estaria bem mais vermelho, bem mais marrom escuro e muito menos claro. Sacando que os países fizeram sim o dever de casa, ou pelo menos fizeram boa parte do dever de casa, começaram a seguir os planos de austeridade, aliás, boa parte deles, não todos, e isso fez com que a gente chegasse naquele gráfico que a gente começou, mostrando que a previsão é de recuperação econômica. Lógico que a gente ainda tem alguns países que ainda estão bem endividados, que são os PIGs, né? Portugal, Irlanda, Espanha, Itália e Grécia, ainda resta uma dívida bem alta. A gente posso até comentar um pouco da Grécia, por que está fazendo tanto barulho. A gente teve essa semana passada o primeiro-ministro
conseguindo pagar, né, os 750 milhões de euros que eles tinham como limite semana passada, mas ele já mostra a cena que não vai ter recurso para honrar um compromisso de curto prazo de 1,5 bilhões de euros que está previsto para ser pago entre 5 e 19 de julho. As autoridades europeias estão pressionando para que a Grécia se comprometa a realizar os termos, entrem nos termos para que eles concedam um socorro emergencial, mas a gente vê cada vez maior um risco de calote. O que eu vou mostrar aqui no próximo slide é que esse risco de calote da Grécia, se tivesse sido aqui mais para trás, ele talvez geraria um contágio muito maior na zona do euro do que gerará hoje caso aconteça. A gente vê que o gap está bem maior, então conforme o risco de calote foi aumentando aqui, os títulos de juros do governo para os próximos 10 anos da Grécia, que é essa linha azul, eles foram subindo bastante, mas ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos, ou mais perto da crise, os títulos de juros dos governos dos outros países, como Alemanha, Espanha, Itália, França, botei alguns aqui para mostrar, eles não seguiram essa trajetória, o que é muito bom, que mostra realmente que a zona do euro não está mais tão contagiada por um calote de algum de seus membros. E ressalto 2 pontos dessa crise da Grécia não contagiar. A Grécia se vê muito menos em posição de bater de frente com a zona do euro, parece muito mais que o Banco Central Europeu pode chegar para a Grécia e falar: se vocês estão tão insatisfeitos, então saiam, que a gente não está mais tão refém, já que não está mais contagiando tanto. E outro, a gente pode colocar que no final do ano tem eleição na Espanha, e tem um partido que está bem mais seguindo a linha do que aconteceu na Grécia, que foi um partido que defende a final da austeridade, que nem o partido que foi eleito na Grécia defendeu. Caso a Grécia seja excluída, esse partido na Espanha perde muita força, porque já começa a passar um sinal. Se você realmente está insatisfeito, olha, a gente já tirou a Grécia, então você pode ser o próximo. Então acho que esse é um sinal importante. Aqui um outro ponto positivo que eu queria destacar por último é como o impacto da depreciação do euro já é sentido na balança comercial europeia, né? Aqui é a balança comercial da zona do euro, a gente vê que as exportações têm sido bem estimuladas por essa depreciação. Ainda assim, eu ressalto que ela ainda tem uma melhora na balança comercial pela recessão, né? Então diminui um pouco a importação, mas as exportações sim estão sendo bem beneficiadas por esse pacote de estímulos que foi feito no começo do ano, e isso já se ressalta nas exportações terem um impulso agora nesse começo de ano. Já pode tirar, acho que a apresentação da tela, voltar mais pra gente. Tem algumas dúvidas também aqui. Acho que quem tiver alguma dúvida já pode mandar pra gente que a gente vai tirando, mas a ideia mais que a gente queria passar é justamente essa, que a recuperação está sendo feita, está já se mostrando em diversos dados econômicos. A gente vê, então, para listar, a recuperação ocorrerá. O euro mais depreciado tem impactado nas exportações positivamente para a zona do euro, e principalmente o risco de contágio da zona do euro com esse calote grego que pode ocorrer, ou com a eleição espanhola no final do ano, é cada vez menor. E isso é bem positivo para a região da zona do euro como um todo. Já tem algumas dúvidas. Tem pergunta até sobre a apresentação. Tem outras perguntas sobre ações, tudo isso, mas só falar um pouquinho mais da apresentação, depois eu até respondo as ações. Certo. A Roberta Mesquita está perguntando aqui: o que sustenta a recuperação da zona do euro no longo prazo? Bom, eu acho que a gente tem aqui, então, esse pacote de estímulos simplesmente levando evitando que ocorra uma deflação, mas principalmente recuperando a zona do euro. A gente tinha na crise uma necessidade intensa, que nem eu falei. Se a gente pegasse aquele gráfico que mostra a porcentagem do que os países europeus estavam endividados na porcentagem do PIB, seria muito mais catastrófico, seria muito mais arriscado. E eles conseguiram reverter isso com uma série de pacotes de austeridade que custou muito crescimento nos últimos anos, logo que eles tiveram que implementar esse pacote de austeridade, mas agora esse pacote começa a refletir positivamente. Nos próximos anos, então, a gente já vai ter um mercado muito mais otimista, muito mais confiante de que o Banco Central Europeu fez o dever de casa e que fará se for necessário novamente, e isso retoma um pouco o investimento, como a gente mostrou lá. A demanda por crédito já começou a elevar, o PMI, que é o sentimento deles para a indústria, para o consumo, para o comércio, já está no campo positivo, eles acham que vai se expandir nos próximos anos. Então a gente tem diversos fatores mostrando
que existem sim uma expectativa de crescimento ao longo dos próximos anos, tanto do mercado quanto do Banco Central Europeu. E acredito que isso deve se repetir nos próximos anos com um crescimento, sim, gradual, lento, mas um crescimento nos próximos anos. E os países mais... Mesma pergunta da própria Roberta. Os países mais problemáticos conseguiram administrar bem suas dívidas? Mais problemáticos, a Grécia não conseguiu administrar. Mas esse foi o ponto que ele destacou na apresentação. Em 2011, qual era o maior receio da Grécia sair da zona do euro? Que ela pudesse arrastar a Espanha e Portugal. Isso. Que elas olhariam falando assim, poxa, você pode arrastar outros países porque eu tô vendo a Grécia saiu, melhorou a situação para ela momentaneamente. O que acontece? Se a gente fosse olhar um euro para a Alemanha, o marco, né, na época, se ela se separasse a zona do euro, o euro para a Alemanha seria R$4. O euro, de repente, para Portugal, Isso. 2. E Exato. aí a Alemanha é quem mais briga, é o trator ali que puxa a zona do euro e mantém a zona do euro, porque ela sabe o benefício que é recorde de exportações, produtividade, a mão de obra dela se torna mais barata, porque o euro mais baixo, isso aí. Eu acho que principalmente a moeda mais baixa, a gente está vendo um crescimento dos Estados Unidos, uma moeda um pouco mais cara. A gente viu quase paridade, dólar para euro, chegou a estar 1,04, voltou para 1,14 depois. Então a moeda é o principal indicativo. Por isso que é importante para a Alemanha manter a zona do euro. Mas hoje não tem um risco de contágio que tinha em 2011. Se a Grécia sair, provavelmente Portugal e Espanha não vão querer sair mais da zona do euro. Como tinha esse risco no passado. Isso, o que acontece é justamente isso, da parte da balança comercial é bem interessante para a Alemanha. Se a gente pegar talvez a balança comercial da Alemanha antes de entrar na zona do euro e depois, a gente vai ver como ela foi beneficiada pela exportação com uma moeda mais fraca e esse ponto do contágio. Eu acredito que o movimento que surge na Espanha e em Portugal contra as medidas de austeridade seja muito mais, a gente quer permanecer e ter os benefícios, mas a gente também não quer ter que comprometer tanto os nossos... comprometer tanto com tantas medidas de austeridade. Se vocês vão aliviar para a Grécia e não permitir que ela saia, conceder esse socorro, a gente também vai querer algo assim. Se eles chegarem e falarem, Grécia, então não tem problema, se você está insatisfeita, você sai, e a gente vê que não tem um contágio em toda a zona do euro, provavelmente perde força esse movimento nos outros países que estão em situação ruim, como Espanha, Portugal ou Itália. Mas a parte que ela perguntou quais estão em situação pior, eu diria que seriam esses, né? A gente viu que a Irlanda já tem uma projeção de crescimento alta, mas ainda tem uma dívida grande. A Itália, eu diria que está numa recuperação um pouco ainda mais lenta, principalmente porque tem muito problema de burocracia lá que está sendo combatido, mas que ainda permite que essa recuperação seja mais lenta do que nos outros países. A gente ainda tem um pouco de desemprego crescendo lá ainda, mas as expectativas lá já começam a reverter. A parte da Espanha, talvez o grande problema seja o desemprego muito alto na Espanha. E também porque tem eleição no final do ano. Então, parecido com o que aconteceu um pouco ano passado até no Brasil, a gente é aquela coisa dos agentes falarem, se tem eleição, vamos esperar ver o que acontece para aí sim decidir se a gente vai investir mais ou menos. Porque se ganhar um partido que está mais propenso a bater de frente com a zona do euro, alguns investidores vão achar isso bom, alguns vão achar isso ruim. Então talvez eu diria que a Espanha seja um pouco o segundo mais problemático ali na situação, justamente por ter eleição nesse ano, vai ser em novembro, se eu não estou errado. E na Espanha teve uma queda na taxa de desemprego, pelo menos. Sim, tá caindo, mas é justamente isso. É um pouco de incerteza maior. Sim, que gera normal. Uma possível mudança política. E aí algumas perguntas até sobre isso, né, ainda, né? Como essa recuperação da zona do euro impacta o Brasil? Recuperando é bom, né? É positivo. Bom, a gente vê que acho que agora, nesse último mês, deu uma amenizada justamente pelo acordo com a China que está sendo feito. Mas a gente viu muita zona do euro procurar o Mercosul ou o Brasil e tentar debater para tirar restrições no comércio entre as duas zonas. A zona do euro tem muito interesse em aumentar o comércio internacional entre a zona do euro e o Brasil e também a Mercosul, mas eles acabam tendo que negociar com o Mercosul, né? O que a gente podia fazer até um outro programa debatendo se isso é bom ou ruim. Mas a gente vê muita zona do euro interessada em aumentar o comércio internacional. Então, se a zona do euro conseguir se recuperar, em fato, isso é bom para o país como um todo, que consegue exportar mais para a zona do euro. E isso se reflete no PIB, se reflete em diversos pontos.
Até teve a pergunta qual o cenário com a possível saída do Reino Unido da zona do euro. O Reino Unido não faz parte. Né? Não, mas eles têm. Eles não aderem ao euro, mas eles têm certas partes da zona do euro que eles estão dentro. Agora, com a eleição do David Cameron, a reeleição, ele era visto como. Ele tinha posto nas promessas de campanha que ele chamaria um referendo para debater, para falar sim ou não, sobre permanecer na zona do euro ou não. Eu acho, na minha opinião, que vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu no ano passado com acho que foi a Escócia fazendo referendo se sair ou não do Reino Unido. Acho que deve ser semelhante. A pesquisa deve apontar um sim e não bem próximo um do outro e chegar na semana da eleição e aquela coisa, o conservador acaba mantendo na zona do euro. Acho que vai fazer talvez um barulho, deve criar um clima de incerteza, acho que não tão grande, mas esse referendo deve ocorrer, porque justamente foi uma promessa de campanha dele. O opositor dele falava que não queria, mas esse referendo deve ocorrer com uma briga apertada até o final. Mas no final acho que deve acontecer do Reino Unido permanecer. Isso, e o Canhete está perguntando aqui, tem uma conta na XP, recebi um e-mail me apresentando um fundo de capital protegido na Bolsa Europeia, né, seguindo ações europeias. Vocês acham que é uma boa? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, às 11h45, a gente começa a falar sobre esse fundo capital protegido bastante interessante. Como está o programa de Quantitative Easing, que é justamente esse relaxamento monetário europeu? A possibilidade de trazer o euro para R$3, particularmente eu acho difícil. Acho difícil, acho que o que eles querem é... Mas o programa de Quantitative Easing deles, eles começaram principalmente limpando, trocando algumas dívidas que eles achavam que tinham que ser refeitas em alguns bancos, começaram a passar mais para a parte das empresas privadas agora. Surgiu um pouco uma dúvida nas últimas semanas se esse programa poderia ser antecipado, lembrando que o final dele é para setembro de 2016. Então provavelmente até setembro de 2016, o euro deve seguir uma trajetória de depreciação frente ao dólar, frente a diversas moedas no mundo. Não acho que seja R$3. Também não. Principalmente pela nossa moeda. A gente olhando para real, tá? Olhando para nossa moeda real, porque pra gente também é interessante permanecer desvalorizando o real. Isso. Porque você fortalece a indústria local, você trava a importação de produtos, nossa mão de obra se torna mais barata, nossos produtos se tornam mais baratos em dólar. Então, o que o governo quer é que o dólar suba, que o euro suba. Isso. Lembrando que para a economia europeia é muito importante, eles são importadores líquidos de petróleo e de minério. Isso. Então, o petróleo em baixa é interessante para eles. Olha o que aconteceu com a Rússia e a Venezuela. A Rússia falando de gás, que eu não vou botar gás na época do inverno europeu, por conta da briga da Ucrânia. O que aconteceu agora a Rússia? A Rússia é quebrada, com um sério problema, PIB é altamente negativo, recessão, porque depende das compras da Europa. E o preço do gás caiu, foi bom. Então, isso também favorece tanto a economia norte-americana quanto a economia europeia. A zona do euro, lógico, tem um benefício grande pelo preço do petróleo cair, mas talvez o que não foi tão recebido assim, com euforidade, tão felizes, foi porque isso impacta em parte a inflação da zona do euro. Isso gera uma pressão de deflação na zona do euro, porque justamente o preço do petróleo cai, e não é o que eles gostariam tanto. Mas eu acho que o mercado já vê como a gente mostrou aqui, a expectativa de inflação em alta, isso é bem positivo, acho que isso era justamente o que queriam acontecer. Porque quando lançou o pacote de estímulo, vamos ver se isso realmente vai se refletir no mercado, se o mercado vai aceitar, e o mercado aceitou, a expectativa de inflação está em alta. E a parte que a gente estava falando do euro, do Real 3, é que até setembro de 2016 deve permanecer uma trajetória de depreciação, mais próximo do final, talvez, aí sim a moeda começa a reverter, dependendo do que for anunciado, quando chegar perto. Isso, e aí até o convidado 2129 perguntando, a Grécia vai sair da zona do euro? A gente não sabe, mas se sair não tem mais o impacto que teve no ano passado, porque não tem contagem para as outras economias. Quando a Grécia teve eleição em janeiro, começou aquele rebuliço, o partido que foi eleito chegou falando que não, que... Lógico, porque você não vai ser eleito, subir no palanque e virar as costas para o seu eleitor. Então ele subiu muito falando que ia bater de frente, que não ia aceitar mais as medidas, mas que... colocou um primeiro-ministro ou um ministro da Economia de Finanças que era bem contra as medidas de austeridade, mas a gente foi vendo que não era bem isso, que eles já começaram a se desdobrar um pouco, já atender um pouco mais ao que o Banco Central Europeu exigiu,
Então eu acho que deve acontecer um pouquinho mais disso nesses próximos meses. Porque a Grécia vai ter que decidir se vai querer dar um calote e realmente sair ou se vai atender esse socorro emergencial que eles estão oferecendo para eles, desde que eles se comprometam a realizar algumas medidas nos próximos anos. O que ela quer? Uma medida populista ou uma medida econômica? Olha o nosso país. Olha o caos que está se tornando o nosso país, com recessão, taxa de juros em alta, inflação, né, a perda do poder de compra do brasileiro. A classe média teve um acesso a alguns produtos, ela perde esse acesso a esses produtos, uma inflação pode chegar a 9%, tarifas de energia explodindo, né, quer dizer, insegurança aumentando por conta desse desemprego. Então esse é o cenário. Quer medida populista? Olha o que acontece em determinados momentos, né? A hora de ajuste é no momento que você está crescendo. E não agora, mas é agora que o país tem que fazer. Infelizmente, a gente tem que fazer isso. A Roberta Mesquita está perguntando onde ela pode acompanhar a relação dívida-PIB dos países. Algum site que a gente consulta? Se ela está falando da Europa, a gente pegou aqui no site da Eurostat. Eles compilam todos os dados da Europa em si. Também a The Economist, a revista, eles tentam atualizar ao máximo essa relação dívida-PIB. Aí também FMI é um site que, Fundo Monetário Internacional, eles mantêm diversas bases de dados de, acho que praticamente todos os países que relatam, né, que passam os dados. É um site muito bom também. Também, se quiser alguma orientação, depois mandar um e-mail pra gente que a gente passa direitinho como é que acompanha, porque não são sites tão intuitivos, talvez, como, por exemplo, o IPA Data, que passa os dados brasileiros. Eu vou responder agora algumas perguntas voltadas para ações, porque daqui a pouco a gente vai entrar falando sobre esse produto capital protegido em Eurostoxx, que é interessante. Então vamos lá. Como explicar o problema da alta tributação no Brasil para sustentar a corrupção? E o governo falando de problemas nas economias mundiais, mas as coisas estão em rumo de crescimento por lá. É simplesmente o governo agora gastar muito, tem 39 ministérios, precisa cortar gastos, entre 70 e 80 bi, que tem que anunciar até sexta-feira o orçamento, e também elevar impostos, porque gastou demais em momentos que não deveria. O Itaú corrige até 32, quero comprar papel barato e bom. Não sei se corrige até 32, a expectativa é, né, de um anúncio de um aumento provável da contribuição social sobre lucro líquido, CSLL, por conta o governo precisa arrecadar mais, e aí se espera elevação de impostos. Por quê? O ajuste fiscal, ele depende de algumas medidas que passem no Congresso. Entre 25 a 30%, do ajuste fiscal precisa que o Congresso, Senado, Câmara aprovem algumas medidas. Se elas não forem aprovadas, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, já declarou, ele precisa aumentar impostos, e um deles deve vir através do sistema financeiro. Mas não acredito que Itaú bata R$32. É um ativo que a gente acha interessante, gosta do sistema financeiro, está descontado, só que tem esse risco no curto prazo de possível elevação de impostos. Os Minas, o Fernando F. convidado aqui, os Minas parando alto-fornos. Sim, ela parou dois, um em Ipatinga, outro em Cubatão, para se adequar à demanda, correto? Demanda no Brasil muito ruim por aço. A gente viu queda nas vendas em abril de caminhões, 46%, de veículos, 23%. Ou seja, queda grande na venda de veículos, queda grande na venda de linha branca, linha marrom, que significa, né, geladeira, fogão, máquina de lavar, que depende, obviamente, de chapa de aço, que é o caso da Usiminas e CSN. O que esperar para ela, a gente acha que é um momento de queda, mesmo com a melhora do câmbio, né, que favorece a exportação e dificulta a importação. Para desligar um alto forno, isso representa que ela não vê uma recuperação nos próximos 12 meses. Porque você toma a decisão de desligar, você manda a gente embora, tudo isso para você religar, você tem todo um problema para voltar a produzir naquele nível. Então, a gente acredita que é de baixa, tá? O que podemos esperar num cenário macro? Relativamente às empresas de alta tributação, tendo contrapartida um cenário em elevação no exterior. Brasil, obviamente, ficando para trás, nesse sentido. O problema é que em 2009 julgaram, né, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, ele julgou, né, falando que a crise global era uma marolinha e o que aconteceu foi um tsunami atropelando o país. Ações de banco despencando com notícias de aumento de impostos? Sim, é para tanto? Acha que ainda vale entrar em Tube? Em Tube a gente gosta, só tem esse cenário como eu comentei antes. Convidado 7567, vale entrada no Banco ABC para fundamentos e múltiplos? É um banco que negocia múltiplos baixos, mas a gente prefere ativos que negociam também múltiplos baixos e tem maior liquidez.
no caso Itaú, e em segundo lugar Bradesco. Não recomendamos entrada em Banco do Brasil porque o retorno sobre patrimônio é na casa de 14,5% e a Selic deve atingir 14%. Ou seja, você vai comprar um banco que entrega praticamente taxa Selic, ele precisaria de um desconto bem maior. Olha a diferença. O Itaú entregou no último trimestre 24,5% de retorno sobre patrimônio. Tá ok? Bom, falar enquanto só sofrer umas perguntas, Okay. falar que pediram de inflação e de China. Inflação, para esse ano sim, foi pressionado pelos preços administrados. Qualquer gap que tiver que 10 passos, eles vão subir ainda mais, porque foram muito contidos nos últimos anos, então precisa sim subir. Esse ano a inflação deve estourar o teto da meta. Acho que qualquer autoridade do Brasil econômica já está admitindo isso. Mas principalmente o mais importante, perguntaram dos próximos anos, o importante é justamente olhar para os próximos anos. Se tivesse estourando o teto da meta desse ano, e a expectativa dos agentes de mercado fosse que continuasse essa trajetória, isso seria muito ruim para o país. Mas não está acontecendo, justamente a gente vê no Focus que para 2016, 2017, 2018, a tendência é se voltar para o centro da meta. A gente vê cada vez mais uma autoridade monetária do Banco Central chegando e se comprometendo que vai manter essa inflação controlada, que vai fazer o que for necessário, que vai continuar especialmente vigilante, atento à inflação. Então a gente acredita que sim, que deve seguir trajetória de queda nos próximos anos e voltar, não sei se já no próximo ano para o centro da meta, talvez assim um pouquinho acima, mas com certeza dentro desse teto, dessa banda, abaixo do teto da meta. E indo para a China, a gente está vendo várias notícias de desaceleração da China, a gente já falou bastante de China. O que a gente viu na última semana foi mais um corte na taxa de juros, vindo de acordo com o que o mercado esperava. O mercado ainda acredita em mais corte na taxa de juros e mais redução no compulsório. Lembrando que, diferentemente do Brasil, que aqui redução na Selic, aumento na Selic vai mexer diretamente no crédito da população, lá eles olham muito mais para a redução do compulsório. Então talvez a redução da taxa de juros na semana passada não impacta tanto, mas eles ainda esperam, acho que, mais 3 reduções de compulsório ao longo desse ano de 2015. Então isso sim é uma prova de que o governo chinês está bem atento a essa desaceleração e vai fazer o que for necessário para recuperar, mas para manter a economia crescendo na taxa que eles acham interessante, perto de 7%. Não sei se vão conseguir manter, mas eles estão fazendo sim alguma ação, alguma medida para bater de frente com esses resultados negativos. Isso, então deixa eu comentar aqui que tiveram outras perguntas ainda de ações para depois a gente passar só sobre a Europa para fazer a apresentação do capital protegido. Suzano é uma boa no momento? A gente gosta, é uma empresa bastante alavancada, mas em compensação com a sua planta no Maranhão, ela vem alcançando o que a gente chama de ramp-up. O que é isso? O início da produção até atingir full capacity. Então, ela vai diminuir a alavancagem dela para o ano que vem, é exposta a dólar. Dia 1º de junho tem um terceiro aumento do preço de celulose. A gente prefere as exportadoras e que produzem celulose, é o caso de Fibra e Suzano, mas a gente se sente mais confortável em Suzano. A Fibra anunciou um investimento alto agora numa nova planta, 7,7 bilhões de reais, a gente prefere Suzano. O nós perguntando aqui, Ambev, qual a opinião da XP? A gente tem uma opinião um pouco neutra, a gente acha que quem tem um ativo pode manter, né? Mas quem está de fora não entraria. Por quê? É um ativo que negocia múltiplos altos, ainda depende aí de um crescimento econômico para o Brasil, a gente está vendo retração, o volume de cerveja vem crescendo pouco. Entre o primeiro TRI de 2015 e o primeiro TRI de 2012, o volume de cervejas da companhia só cresceu 2,37%. A gente está falando, basicamente, em 3 anos só cresceu isso, cresceu pouco. Por que isso está acontecendo? Menor renda disponível, principalmente ano passado, e esse ano acaba afetando também a companhia. A companhia é uma excelente empresa, excelente gestão, consegue ainda melhorar o nível de margem, né, dela, né, margens operacionais, cortando custos sempre. Eles falam, né, que custo é igual unha, tem que cortar toda semana. Então é impressionante o programa Base Zero, que é sempre levar o custo para zero. É uma excelente empresa, vale a pena carregar. Eu brinco que a Ambev é ação para ter para os seus netos, é para carregar. Né? Ah, mas aí que hora caiu, melhorou e tal, é para carregar. Você não vê ela com muita volatilidade, muita variação no nível de preço, como eu acho também que a Itaú é para carregar. Tenho ações da Cyrela e queria trocar por Ezetec, por ser menos endividada, vale a pena?
Das empresas, né, a gente não acha que tem que ter a exposição no setor de real estate, não acha que tem que ter exposição no setor imobiliário, taxas de juros subindo, menor renda disponível, Caixa Econômica financiando menos o mercado secundário, precisando dar uma entrada maior nos imóveis. Hoje a Caixa Econômica só financia 60% imóveis até 750 mil e acima de 750 mil ela só financia 40%. Ou seja, 50%, ou seja, está piorando a situação aí para financiamento da Caixa Econômica Federal, que detém 70% de market share. Não teria nenhuma ação. Mas se tivesse que ter, a gente gosta de alguns ativos. Direcional, MRV, boas empresas, tá? MRV, Direcional, Ezetec, Elbor e Ivan. Seriam esses os ativos. E o Afa Souza, antes da gente passar para o capital protegido, falando aqui de educacionais, poderiam comentar a recente valorização. Você teve uma revisão, né, do guidance de crescimento de receita líquida, EBITDA e lucro hoje pela Croton, e ontem à noite a presidente Dilma Rousseff se reuniu com a presidente da Uni, Vicky Barros, se eu não me engano o nome dela, e ela falou que poderia voltar com novos contratos para o FIES. É ver para crer, quem viver verá. Mais difícil agora, ainda mais o governo precisando de dinheiro, aumentar o número de contratos, né, para o FIES. Isso. Ele já começou a dar problema no aquele estudante que vai para o exterior pelo programa do... Como que chama? É um programa Sem Fronteiras, né? Sem Fronteiras. Já começou a dar problema nos recebimentos, nos pagamentos dos alunos que estão lá fora. Então fica voltam. meio difícil acreditar. Não. O pessoal faz mestrado lá fora e não está voltando. O governo quer ser ressarcido, porque ele fez isso para que eles estudassem e voltassem, para utilizassem todo o aprendizado deles aqui. E eles não estão querendo voltar, não estão querendo pagar. Ainda tem isso. Tá difícil acreditar numa melhora, né? E vale a nossa opinião. Venda, está na nossa carteira short, porque preço do minério para baixo, situação complicada por conta de China. Isso, Ciências Sem Fronteiras, obrigado, convidado 506. Eu só lembrava do Sem Fronteiras. Vale de bom ativo, acho que dá para manter em carteira. E frigoríficos a gente não recomenda a compra. O que aconteceu, que eles estão subindo, principalmente a exportação. Por que JBS sobe menos que Marfrig e BIF? Porque são mais exportadores frigoríficos aqui. A JBS tem uma grande exposição ao mercado norte-americano, que aí não captura esse ganho com China. Agora vamos lá. Ultrapar também poderia ser uma ação para os netos excelente, só que a Ambev é mais resiliente. Vamos agora passar para a nossa apresentação. Tiveram várias dúvidas no início, que aí eu queria falar sobre o produto. Teve o Will Calvetti aqui, né, perguntando sobre ele receber um e-mail de um assessor sobre o Fundo Capital Protegido. Então vamos apresentar o Fundo Capital Protegido. A gente convidou aqui a Maitê para falar sobre ele. Tá? Ela é responsável por essa parte comercial. Bom dia, Maitê. Oi, Celso, bom dia a todos. Pois é, a gente está com esse produto, é um fundo bem bacana de capital protegido. É o primeiro fundo que a gente lança na XP ligado à variação da Bolsa da Europa. E o melhor de tudo, ele é principal protegido. E para quem ainda não ouviu falar do fundo, o melhor desse produto que a gente está oferecendo é porque se a Bolsa da Europa subir, o investidor ele vai ter uma participação alavancada, sem limitador de alta. Ou seja, se a Bolsa da Europa subir 10%, o investidor vai receber 15% da alta. Se a Bolsa subir 20%, o investidor recebe 30% da alta. Ou seja, é uma alavancagem de 1,5 vezes a performance da Bolsa da Europa, sem teto, né? Sem barreira. Geralmente esses fundos aí de capital protegido têm uma barreira, mas nesse caso a alta é infinita. O que vocês colocarem, se a Bolsa subir, vocês vão participar. Então é um produto bem bacana, lembrando que o capital só é protegido no vencimento. Agora, não sei se vocês querem passar pelas perguntas e a gente aí vai ajudando vocês. Isso, tiveram uns convidados já perguntaram aqui, a Bolsa DAX da Alemanha está bastante esticada. Vocês ainda acreditam que existe a possibilidade dela continuar subindo mesmo assim? Aí o que é interessante justamente da apresentação, queria até cortar para a apresentação, por favor, é que os investimentos não é só na Bolsa Europeia, correto, Maitê? São num índice, o principal índice de ações blue chips, o Eurostock 50. Exato, ele representa as ações de maior capitalização da zona europeia, são 12 países, então não é só a Alemanha, né? Então, mostrando um pouco aí as principais ações, Celso, você quer falar um pouco delas? Isso, a Bembev, Sanofi, Unilever, Total, uma petrolífera, SAP, todo mundo conhece, Bayer, L'Oréal, né, Santander, Volkswagen. BMW. Além disso,
que é interessante é a alocação por país, como está aí na tela. Não é focado num só país, mas e sim principalmente em duas economias, França e Alemanha nessa alocação por país. Mas pega Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, então a diversificação no seu portfólio. Então até o Gonçalves está perguntando aqui, vocês têm uma perspectiva diferente para as bolsas dos principais países? Quais têm as melhores perspectivas? E aí, nesse caso, a melhor perspectiva seria justamente a Alemanha e a exposição é na casa de 31,45% ao país Alemanha, que é a grande força motriz da economia da zona do euro. Exatamente. E aí, ainda na apresentação, a gente falou desse racional todo macroeconômico, estímulos monetários do Banco Central Europeu, acesso a crédito mais barato, ou seja, o acesso mais barato das empresas por crédito faz o ciclo positivo. A gente mostrou o crédito crescendo já nesse ano. Isso, a recapitalização dos bancos europeus que não tem mais aquela crise, todo esse problema, as vendas no varejo em tendência de recuperação, encomendas à indústria, ou seja, o cenário se torna mais positivo, e mostrando lá até o euro em relação ao dólar, que chegou a bater 1,04 e voltou um pouquinho, tá? Valorização histórica em comparação até o nosso Ibovespa, e nos últimos 3 anos e meio a valorização, mas aquele índice pode não subir mais, poxa, já subiu muito, não vale a pena entrar agora, pelo contrário, lá está mostrando uma recuperação diferente da nossa recuperação por aqui. E aí, isso que é interessante, num cenário positivo, neutro e negativo, digamos assim, o que acontece, Maite? Foi como você bem colocou, você tem o seu capital inicial investido e uma alavancagem de 1,5 vezes. Exato. Então, quer dizer, como mostra bem aí o quadro, caso o índice, o Eurostoxx 50, ele não suba nada ou ele caia, o investidor vai ter o capital dele protegido, ele não vai acompanhar essa perda e o capital, então, vai ser protegido, claro, vai ter aí, pode incorrer alguns impostos, mas a queda mesmo das ações, ele não vai participar. Caso o índice suba, então você participa sem limitador de alta. Isso é o bonito do produto. Você não limita a sua alta, você vai participar 1,5 vezes, Como diz aí a própria tabela, é o que você investiu, mais 150% da variação positiva do índice do Eurostoxx 50. Isso aí, todo mundo perguntando em que índice vai ser, o que acontece se cair, tudo mais, é um capital protegido. O que acontece então, Maite, se no final desse período, desse prazo todo, que a gente pode até colocar aqui na tela, o prazo... 18 meses, tá, Isso. gente? Então, é um fundo de 18 meses. E o que é importante a gente saber aqui no fundo? Desculpa até te interromper, Nada, por Celso. favor, tá com você a apresentação toda agora. Então, o que é importante a gente aqui ressaltar? Que são 18 meses, mas nesse fundo de principal protegido, para que a gente garanta o principal para vocês, o investidor não pode sair no meio do caminho, tá? Então, vocês não podem sair. O dinheiro fica lá parado no fundo por 18 meses. No meio do caminho, no extrato de vocês não vão ver a performance igualzinha ao que está acontecendo com o índice. Então, vamos supor que no meio do caminho, o índice, o Eurostoxx 50, ele esteja subindo 20%, tá? O que vai acontecer? Você no seu extrato com o fundo, você não vai ver o seu fundo, as suas cotas subindo 30%, Por quê? Porque esse fundo, como é que ele é montado? Ele tem uma parte dele em renda fixa e uma parte dele a gente compra derivativos. E os derivativos, eles não acompanham no meio do caminho 1 para 1 o preço do índice. Existem outros fatores que mexem no preço dos derivativos, como a volatilidade, a taxa de juros, o prazo até o vencimento. Mas no vencimento é garantido que a performance vai ser 1,5 vezes a performance do índice Eurostoxx 50, tá? Então, assim, é importante nesse produto a gente não ficar olhando a cota todos os dias, porque se a gente ficar olhando a cota todos os dias, a gente não vai ver esse acompanhamento. É só no vencimento. Então, em geral, produtos estruturados, fundos de capital protegido, é bom sempre a gente saber. São produtos que são muito bons, eles garantem o seu principal, mas você tem que ficar nele até o vencimento. E por isso é um produto de 18 meses, que você não pode sair no meio.
Isso. Qual o mínimo para investir nesse fundo? Então, o mínimo para esse fundo são R$10 mil, tá? A gente começou as captações na segunda-feira, dia 18, e a gente vai encerrar dia 29 de maio, tá? Semana que vem. Então, se vocês quiserem investir, já tá lá o fundo, né, na nossa internet, e hoje vai ser enviado um e-mail para todos os clientes do nosso marketing, falando sobre as características do fundo. Isso. E tem até um convidado aqui falando de que adianta analisar a bolsa lá fora se você opera no Ibovespa. Gente, a gente explica isso aqui constantemente. Diversificação de risco. Exato. Acesso a um outro mercado com mínimo de R$10 mil. Aonde você vai conseguir isso? Esse é o primeiro ponto. Segundo, você vai aplicar em ações que você tem não tem perda. Já imaginou isso? Olha, eu ponho 10 mil. Se a bolsa cair 30% lá fora, eu recebo daqui a 18 meses 10 mil investidos. E aí, então, assim, onde você encontra isso, essa garantia, esse seu capital protegido? Então, é diversificação de risco, acesso a uma bolsa lá fora que tem todas as expectativas econômicas positivas, com o capital protegido em investimento só R$10 mil. Por isso. E tem mais, né, Celso? Uhum. Vamos lembrar que é um investimento em reais. Você não está precisando mandar o seu dinheiro lá para fora, fazer toda essa parte de câmbio para investir num produto lá fora, tá? É um investimento aqui no Brasil, em reais, o fundo já está protegido contra qualquer variação cambial, então é realmente o retorno absoluto da Bolsa Europeia. Subiu 10%, você vai ganhar 10% vezes 1,5%, 15%. Então, assim, é uma diversificação para quem quer sair aí do cenário brasileiro, mas pensa, eu não quero mandar meu dinheiro lá para fora, dá muito trabalho, eu vou correr risco de câmbio. Você investe, então, aqui no Brasil, ou seja, é um produto super bacana. Essa vai ter uma pergunta aqui interessante. O fundo tem hedge de moeda? Sim, o fundo está completamente redeado. Você só vai ter a performance da Bolsa da Europa, tá? 20%, 10%, é isso, vezes 1,5 vezes. Então, não tem risco nenhum cambial nesse produto. Excelente. E taxa de administração e performance? Taxa de administração é de 1%. Não tem taxa de performance. E já está inclusa... Já está inclusa no capital protegido. Esse então, é o ponto. Então, esse é o ponto. Você vai investir num fundo, primeiro que vão te pedir $100 mil, num outro fundo, em outro lugar. Segundo, ele não é protegido, então se cair a bolsa, você perde. E terceiro, que não tem uma taxa de administração. Nesse já está embutida a taxa de administração. E aí a pergunta, a Roberta Mesquita está perguntando aqui, se a bolsa subir 100%, eu ganho 20%? Não, né, mãe? Não tem barreira. Se a bolsa subir 100%, você vai ganhar 100% vezes 1,5%, você vai ganhar 150%, não é bem legal? Com certeza, com certeza. Não tem teto, tá, gente? Não tem limitador de alta. Isso, já respondi aqui porque ela perguntou de novo se a Bolsa Europeia subir 100%, qual o lucro dos cotistas. O pessoal está perguntando se a gente vai abrir um para aposta na queda da Bolsa, tudo mais. O índice acompanha, o fundo acompanha a Eurostoxx 50, né? E qual a valorização dessa Bolsa nos últimos 5 anos, nos últimos anos, né? Nos últimos 3 anos e meio, pode botar na apresentação, teve uma valorização de 53,9% ou 11,55% ao ano. Se você tivesse estrutura alavancada, você receberia 83%, né, nos últimos 3 anos e meio ou 17,36%. Então, impressionante aí a alavancagem em relação a isso, tá? E aí estão perguntando aqui, quem é que paga essa queda, Maitê, da Bolsa? Se lá fora cair, quem é que paga? Como é que é feita essa estrutura? Eles queriam entender como é que é feito um fundo de capital protegido. Poxa, está comprando em bolsa, se cair, eu não perco. E se subir, eu ganho uma vez e meia? Me explica isso, o pessoal não está entendendo, é difícil, né? Bom, eu vou explicar. A estrutura, gente, é bem simples, tá? A gente consegue fazer essa estrutura, especialmente porque aqui no Brasil a gente tem uma taxa de juros muito alta. Então, o que a gente faz? A gente compra títulos, né, pré-fixados ou pós-fixados, e aí a gente transforma eles em pré-fixados e com essa rentabilidade pré-fixada que a gente vai ter até o vencimento, a gente compra o derivativo. Então, como é que é montado o fundo? Uma parte, a gente tem os derivativos, que a gente compra com a rentabilidade pré-fixada, e na outra parte, simplesmente, títulos públicos federais. É super simples. E são esses títulos públicos federais que garantem o principal.
Por quê? Porque vamos supor que você consiga comprar, você coloque 100 mil reais, supondo, tá? Um exemplo hipotético. Você coloca 100 mil reais, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 90 mil reais, por exemplo, e comprar em títulos públicos pré-fixados. O restante a gente vai comprar os derivativos que eles estão ligados à performance da Bolsa da Europa. Então, com o que restou, né, do título de renda fixa, com o valor presente, você vai comprar os derivativos. Então, é muito, muito simples o produto. Então a gente queria passar isso, pessoal, aqui até ver se tem algumas perguntas, se a gente compra o ETF, antes de lá a gente já respondeu sobre isso, né? Tô vendo se ficaram algumas dúvidas aqui em relação a isso, mas acho que não tem mais dúvidas em relação ao produto. Que a gente queria passar isso, uma recuperação econômica lá, mas a taxa de juros nos Estados Unidos tende a subir, isso afeta a Bolsa. Primeiro que a gente acha que é gradual. Segundo que a gente acha que é só em setembro que a taxa de juros deve subir nos Estados Unidos e se a economia estiver bem. Se a economia americana estiver bem, ela vai importar mais produtos de maior valor agregado, principalmente da zona do euro. E aí a Alemanha, carros, por exemplo, BMW e Mercedes. Então, você tem um outro ponto positivo. E a gente está mais otimista nesse cenário, um petróleo ainda em queda, tudo isso, então a gente gosta, acha que vale a pena. O pessoal está perguntando sobre imposto de renda. Teve uma pergunta aqui, se a tabela é regressiva, sobre ele incide a alíquota regressiva de IR ou só 15% sobre esse fundo? É o imposto sobre fundo de longo prazo. Então, acho que está respondido aí para vocês, né? Não vi mais nenhuma dúvida aqui sobre isso. A gente acha que vale muito, é muito interessante, tá, o fundo, porque você está aplicado em ações, você diversifica o seu risco, aplicado em países, né, com crescimento, uma parte maior, Alemanha, França, indústrias que vêm se recuperando, petróleo ajuda, né, essa crise acabou ajudando, porque eles são net importadores principalmente de commodities e exportam produtos de maior valor agregado. Então é interessante por isso. Queria passar para a Maitê até falar, se ela tiver mais alguma coisa para complementar aí sobre o produto, algo que a gente acabou não falando, eu queria passar para a Maitê agora a palavra. Maitê? Oi, gente. Então é isso mesmo. Acho que foi falado tudo. Acho que é um produto bem bacana. A gente tem aí só quase uma semana a mais para vocês investirem nele. E são 18 meses. E acho que é muito legal, uma ferramenta muito legal de diversificação para o investidor. Se vocês tiverem qualquer dúvida, falem com o assessor de vocês ou com a gente. E logo, logo a gente vai estar mandando o material de marketing, né? Que vai sair da nossa área de marketing, explicando com todos os detalhes do produto. Qual o nome do fundo no portal da XP? Já tem um cliente aqui querendo aplicar. Que bom! XP Capital Protegido 11. XP Capital Protegido 11 é o 11º fundo que a gente faz aqui de capital protegido. É o primeiro com exposição à Europa. Fizemos diversos, Berkshire Hathaway, do grande investidor Warren Buffett. Fizemos em dólar, fizemos em ouro, diversos tipos de fundos de capital protegido. Agora indo para a economia europeia, que ficou um pouco para trás em relação aos Estados Unidos e agora vem mostrando uma melhora. Tá? A taxa de administração já está embutida, já foi falado aqui, 1%. Como abrir a conta na XP? Aqui embaixo, quer investir com eles? Preenche os dados, nome completo, e-mail e telefone, ou abra sua conta diretamente no xpi.com.br. Tá ok? É só para clientes da XP? Sim, só para clientes da XP que tem toda essa oportunidade de investimentos. Como abrir? Aqui embaixo de novo, gente. Quer investir com eles? Tá bem aqui na tela de vocês. Abra uma conta na XP. xpi.com.br. Abra sua conta. A XP não é uma corretora. É o maior shopping de investimentos financeiros do Brasil. E ajudando ao brasileiro a investir melhor. Tá ok? Não temos ainda nada na economia asiática, tá ok? E é só para clientes XP, tenham acesso às informações, a esse debate diariamente que a gente tem aqui e aos melhores produtos do mercado, só a XP tem, tá ok? Obrigado pela participação da Maitê, do Gustavo, a gente vai encerrando aqui o nosso XP Connection, obrigado pela audiência de todos e é isso aí, preencham aqui embaixo, querem investir com eles. Um grande abraço, voltamos na semana que vem. Obrigada, Celso. Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Até semana que vem.